Meu nome é Débora Chiara dos Santos Felipe, sou formada em Pedagogia, pós-graduada em Educação Especial e acadêmica do curso de Matemática. Moro em Ivaiporã, Paraná e atualmente atuo na educação nos anos iniciais. Hoje eu vim apresentar a vocês o meu plano de ação, na qual o tema é pedagogo e o acompanhamento do professor em hora-atividade. A situação problema se dá devido à dificuldade de aprendizagem dos alunos, com a falta de interesse dos alunos na leitura, na escrita e a dificuldade de conseguirem alcançar as metas deste ensino. O meu público-alvo são os alunos do 6º ano do ensino fundamental que possuem uma vulnerabilidade social, na qual não possuem uma família tradicional e que vivem com faltas de representatividades e oportunidades em seu dia a dia. São alunos com muitas dificuldades. As áreas do conhecimento são linguagens e suas tecnologias. O meu objetivo nesse plano de ação é auxiliar o processo de ensino-aprendizagem desses alunos e promover a compreensão desses conteúdos, proporcionando o aumento desta aprendizagem, a qualidade desta aprendizagem. Através do uso da tecnologia, nós podemos agregar as plataformas educacionais. Então, serão as minhas ações e as minhas atividades. Nós vamos agregar essas plataformas. Como nós podemos agregar a tecnologia e envolver esses alunos? Através de uma organização, nós podemos organizar as escolas, organizar a escola para preparar esse ambiente educacional. Através do uso de tecnologia, agregar as plataformas educacionais, preparar uma sala de informática para que os alunos possam estudar, possam usar das tecnologias para este estudo, para essa qualidade. Uma leitura dinâmica que envolva a realidade desse aluno, a realidade do conteúdo, aquilo que o professor vem propor na sala dele. Utilizar, então, desses livros didáticos já conhecidos, histórias em quadrinhos, histórias antigas, livros online, várias produções de textos em que o professor pode estar expondo aos alunos e também produzindo alguns textos novos. O análise linguísticos, a leitura, a oralidade. Nessa leitura e oralidade, nós temos diversos campos também que podemos agregar com essa atividade para a sala de aula. Proporcionar e organizar um espaço para a leitura. Preparar uma sala diferenciada para esses alunos lerem, preparar um ambiente, um tapete diferenciado, preparar algo que chame a atenção desses alunos para a leitura. Proporcionar o reconhecimento dessa dimensão literária. Compactuar a relação entre o texto e a apreciação de réplicas. Então, nós vamos contextualizar, nós vamos compactuar esta relação para que haja um interesse sobre esses alunos na leitura e na escrita. Com isso, nós temos o nosso cronograma. O cronograma, ele partirá de 3 intervenções, na qual o intervalo entre 30 dias de cada intervenção. Primeira intervenção, com intervalo de 30 dias, acompanhamento da hora-atividade. Para acompanhar esse professor, nós temos que agendar uma aula com esse professor, sentar com esse professor,
agendar uma aula para que o pedagogo possa assistir essa aula do professor, para que ele não venha intervir, mas que ele venha a agregar. Então, o pedagogo tem que marcar uma aula, uma hora com o seu professor, conversar na hora atividade e aí agendar uma aula para que ele possa assistir essa aula e ver a dificuldade desse professor, a dificuldade desse aluno. Então, o primeiro momento é acompanhar essa atividade, acompanhar o professor. A segunda intervenção, com intervenção de 30 dias, essa observação de sala de aula, esta aula assistida. E a terceira intervenção, com o intervalo de 30 dias, onde nós vamos acompanhar esses alunos. Claro que todos esses acompanhamentos serão com agendamentos, com horários, com a liberdade que o professor nos mantém também. Nós não podemos chegar e invadir uma sala de aula para ver o rendimento do aluno. Até porque podemos colocar esse aluno em uma situação desconfortável. Com isso, nós precisamos conversar e agendar com o professor. Então, no acompanhamento dessas ações, nós podemos desenvolver as atividades com o professor em sala de aula. Novamente, nós sentamos com o professor e convidamos ele, conversamos com ele sobre as atividades. Pegamos todos os conteúdos e fazemos ali algo em cima daquele conteúdo. Depois de conversar com o professor, identificamos as dificuldades dos alunos. O que nós podemos fazer? Fazer uma roda de conversa. Ouvir o aluno. Primeiro a gente vai ouvir o professor, depois nós vamos ouvir os alunos. Qual a dificuldade do aluno nesta área? Qual a dificuldade dele o que vem trazendo dificuldade? Não só o meio social, não só o meio que ele vem, que o aluno traz de casa, mas sim tudo aquilo que tem passado na sua sala de aula, com o seu professor. Com isso, nós podemos identificar as dificuldades dos alunos referentes às atividades. O porquê o aluno não consegue desenvolver um texto, qual é o problema da oralidade desse aluno, o que diferencia esse aluno, o que faz ele ter dificuldade para alcançar as notas. E assim, nós podemos ter o resultado dessas dificuldades. Então, com essas informações, nós podemos desenvolver. Então, nós vamos sentar com o professor e desenvolver um planejamento de acompanhamento com esse professor em hora atividade. Porque é um momento em que o professor ele se dispõe a fazer esse planejamento. Então, nesse momento, é que o pedagogo consegue auxiliar o professor a montar o seu planejamento de aula, a trazer ideias e que tragam um diferencial para as suas aulas. Identificar com os alunos a forma de linguagem escrita e reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para a possibilidade de participar da cultura letrada. Então, nós vamos trazer essa realidade para o aluno. O aluno, essa turma, ela tem uma defasagem, ela traz algo de casa que a impede muitas vezes de ter uma qualidade de aprendizagem, mas nós temos que contrapor com o ensino, nós temos que ajudar e incentivar esse aluno, né? Que no meio social que ele vive, ele pode aprender. Então, com a cultura letrada, nós podemos participar disso, então. Explorar os espaços de forma agradável do ambiente escolar,
na qual se sintam acolhidos, fazendo uso de jornais, revistas impressos e online e sites noticiosos, e interagindo de maneira ética e respeitosa, a fim de aprender modos sociais adequados à participação nesses espaços e divulgações de informações nos gêneros orais. Utilizar a apresentação oral, roda de conversa, debate em roda de conversa e debate regrado, entrevistas, contextos de produção e estrutura composicional de gêneros, jornalísticos, bem como os podcasts, que está super em alta, e proclamação de poesias. E, por fim, a produção de textos infantis.